falar um pouquinho de educação e talvez você possa pensar assim, mas o que tem a ver com isso, né? Eu já me formei, ou eu não quero me formar. Só que a educação ela é um tema muito amplo. Né? Falar para um público assim como vocês, um público heterogêneo, muito diverso, faz muito sentido, porque ninguém está fora desse escopo da educação. Se você não trabalha agora com educação, como eu que sou professora, você já frequentou uma escola e você teve influência de outros professores, né? Então, mesmo que você não esteja diretamente ligado a uma educação formal, que é que a gente fala, né, na escola, todos nós, de alguma forma, a gente influencia as pessoas. A gente educa, nós somos pais. E quem não é pai influencia muitas pessoas ao redor, os amigos, certo? Então, é importante a gente pensar um pouquinho. E, deixa eu ver se o meu slide está aqui. Está aqui. Eu trouxe essa temática, o tema Zeitgeist, parece um pouco esquisito, né? Essa palavra, ela é alemã, então para o nosso idioma português é até chato de falar, mas vocês vão entender o quão importante é entender o que é o Zeitgeist e resistir a ele. Então, eu vou ter que pedir para passar, né? Então, passa para o próximo slide aí. A gente vai fazer uma pequena viagem no sistema educacional do povo de Israel. Então, a gente vai fazer essa viagem, depois eu volto para cá, né, para a gente poder fazer uma reflexão com os dias atuais, com os dias que a gente vive. Então, a pergunta aqui é, o que é que mantém um povo vivo? Né? O que é que faz um povo resistir? Assim, não biologicamente, mas identidade, valor, memória. Por que até hoje a gente fala do povo de Israel assim, com tanta admiração, com tanta surpresa, né? Se a gente olhar para trás, para a história, muitos povos muito maiores sumiram, desapareceram da história, mas o povo de Israel está ali, resiste. O povo de Israel resiste, a gente fala sobre ele. Nós estamos aqui experienciando uma espiritualidade vinda dali. Por quê? Como que esse povo conseguiu atravessar milênios sem perder a sua identidade? E aqui é um ponto muito importante para você pensar. Não foi o poderio militar que sustentou esse povo. Não foi a estabilidade política, não foi a segurança geográfica. A gente sabe, né? A gente está vendo, inclusive, nesse momento, uma discussão muito grande sobre isso. Foi algo profundamente estruturante, que é a educação. Então, é uma educação não formal, como a gente falou no começo, uma educação que você pode dizer, mas eu nem faço parte desse esquema de educação. Então, exatamente, uma educação cotidiana, né? Uma educação que foi vivenciada no dia a dia, transmitida nas relações, repetida, incorporada e encarnada na vida. É isso que a educação do povo hebreu significava. Porque, olha só, toda educação é uma resposta ao tempo que a gente vive. A educação que a gente tem hoje, quem é professor há muito tempo já consegue fazer essa comparação. Ser professor há 20 anos atrás era muito diferente. É o meu caso, né? 20 anos atrás, eu pareço que sou bem novinha, assim, mas só parece mesmo, tá? Eu sou velhinha já. Na verdade, eu sou jovem há muito tempo. Então, há 20 anos atrás, eu comecei a minha jornada com a educação. Era muito mais fácil ser professora há 20 anos atrás do que agora. Aquela professora que deu aula 30 anos atrás, que pega uma turma hoje, sente a diferença. Sabe por quê? Porque a educação é uma resposta ao tempo que a gente vive. E é isso que a gente vai discutir aqui. A pergunta mais importante desse início da minha palestra aqui, talvez não seja muito sobre o povo hebreu, mas sobre nós mesmos, né? Então, se você está com a sua Bíblia e quiser ler nela, pode procurar Deuteronômio 4, 4 a 9, senão daqui a pouco eu vou botar na tela aqui. Que tipo de educação a gente está produzindo hoje? Que tipo de educação a gente está respondendo? A que espírito de tempo? Então, vamos voltar lá para o povo de Israel para a gente poder começar a falar sobre isso. Eu vou ler o Deuteronômio 6, 4 a 9. Eu não sei se está aqui, eu acho que está sim. Um trechinho eu botei ali, tá? Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto,
amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Aí agora tá, ó. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis no braço, na testa, para não se esquecerem. E as escrevam no batente da sua porta, das suas casas, nos seus portões. Então, olha só. Ouve Israel essas palavras, elas vão estar no seu coração. Não deixe de ensinar aos seus filhos. Repitam essa lei fora de casa, dentro de casa, quando se deitarem, quando levantarem. Olha a importância disso, né? Na fase mais antiga da formação do povo hebreu, a educação acontecia em casa. Não tinha pré-escolar, não tinha uniforme, não tinha o jaleco. Quem tem professor aí sabe, o jaleco é um drama quente, né, gente? Ali era o meu calvário, aquele jaleco. Então não tinha nada disso. A escola era a tenda. Os professores eram os pais. Então aqui a gente precisa ter só um cuidado para não ter uma leitura muito simples disso, né? Não se trata da ausência da estrutura formal escolar, mas de uma forma diferente de entender o que é educação. O que é educação? Naquele tempo, eles compreendiam isso de uma forma muito diferente. Certo? Então, assim, o ambiente era doméstico. Imagine a cena, eu botei até um desenho ali para vocês, para ajudar vocês a pensarem nisso. A família envolvida com a rotina, o preparo do alimento, aquele pãozinho ali amassado na pedra, cuidado com os animais, travessia no deserto e as noites iluminadas por uma fogueira. Nesse ambiente a educação acontecia. Era doméstica, mas ela era intencional. Mandaram eles falarem, fala na hora de dormir, fala na hora que acorda, escreve no braço, escreve no batente. Então, ainda que fosse uma educação caseirinha, era algo intencional. Ela era intencional e contínua. Porque olha lá, falarás delas, sentar, andar, ao deitar e levantar, continuamente, era o tempo inteiro. Então, o texto central dessa pedagogia, que a gente leu anteriormente no Shema, né, que é aquele verso lá, Shema Israel, ouve Israel essas palavras e elas estarão no seu coração. Então, repare que o texto não fala apenas assim, ensinarás, né? Ele fala, falarás, ao deitar, ao sentar, levantar. É uma narrativa constante. Então, não está marcado no tempo. Não é 7 da manhã que você tem que acordar seu filho, que eu aposto que é um drama. Não sei aí na tua casa, nem em casa não é fácil. 6h30, eu vou lá, filha. Daqui a pouco eu venho te chamar. Daqui 10 minutos, está lá dormindo. Então, não tinha uma marcação no tempo. Era uma formação que atravessava toda a vida. Essa era a verdadeira e legítima educação integral. Hoje a gente entende educação integral de várias formas, né? Então, os pais não transmitiam só conteúdos, eles transmitiam um modo de existir. Eles se organizavam diferente, se situavam na história, geograficamente, eles sabiam onde eles estavam, eles conheciam a história do seu povo. Então, era ensinado a pastorear, a cultivar, a organizar a vida? Sim, mas era ensinado diariamente, cotidianamente, de manhã e de noite, a viver diante de Deus, porque Deus é o presente, Deus é o nosso passado e Ele é o futuro. E eles tinham consciência disso. Era isso que mantinha o povo de Israel em movimento pedagógico, né? Era uma pedagogia que era um movimento constante. Deus era o nosso passado, Deus é o nosso presente e Ele é o nosso futuro também. Então era nesse momento aí, quando as questões gatilhos se levantavam, né? Quando a criança via um memorial, aquelas pedras erguidas, e perguntava, o que é isso? Aí o pai começava a contar de novo aquela história que ele já devia ter contado algumas vezes. Então a pergunta ali, ela era um gatilho, vinha em forma de história. Para o povo hebreu, é muito importante a gente entender isso. Para o povo hebreu, educar é narrar.
eles educavam narrando, eles contavam, recontavam, reinterpretavam, traziam novas interpretações e mais do que formar os indivíduos, né, pessoas informadas, essa educação formava um povo que lembra. Quando a gente ignora a memória, a gente corre um sério risco de perder. Bom, o tempo foi passando, né? E aí a gente viu o povo, quando passar vocês vão ver. Eu botei uma imagenzinha para representar a monarquia. E aí o povo estava vivendo de uma forma. De repente, o tempo exigiu uma reorganização, né? Eles viviam em tribos e agora começa a se organizar num reino. E aí isso vai mudar muita coisa. Quando surge um reino, vão surgir novas demandas, precisa administrar, organizar, registrar, certo? Aí a vida vai incluir ali, antes a gente tinha uma dimensão muito familiar, né? A dimensão era a família, e agora a gente acrescentava algo. E o que era baseado basicamente na oralidade, agora precisa de registro. E nesse contexto aí, surgem os escribas. Eles não são só copistas, tá? Ficavam copiando. Eles eram especialistas da palavra. Eles eram responsáveis por registrar, preservar e interpretar a lei. Então, organizava documentos, decretos, essa genealogia que a gente no ano bíblico costuma pular. Então, aquilo ali, eles faziam esse registro. E se eles registraram, é porque é importante, né? Certamente, você já assistiu algum sermão que foi na genealogia, te trouxe um novo modo de ver aquilo ali. Então, assim, é importante lembrar que Israel não abandona a forma antiga de educar, que é em casa, tá? Ele vai expandir esse modelo. Então, ali do lado da família, ali vem uma nova frente educativa, né? A formação daqueles que vão sustentar a vida do povo, seja na administração ou na liderança espiritual ali. Então, nasceram assim as escolas de profetas, que vocês também certamente já têm algum contato. Então, textos ali como 1 Samuel 10, 2 Reis 2, mostra que começa a surgir grupos organizados de jovens que viviam em torno de um líder, né? Como Samuel, Elias, Eliseu. E aqui a gente precisa ajustar uma imagem mental que a gente tem. Essas escolas não eram escolas no sentido moderno, né? Bateu o sinal, troca de professor, ou então os alunos trocam de sala, né? Quem tem a bênção aí de ter uma sala ambiente. Era algo próximo de uma comunidade formativa, né? Não tinha um currículo formal e segmentado, mas eles aprendiam pela convivência. Convivendo ali com seus mestres, eles iam aprendendo pela escuta, pela prática, pelo acompanhamento direto desse mestre. É uma formação relacional. Vocês estão entendendo como é que foi construindo? Foi de passinho em passinho, assim? Foi sendo construído a forma de ensinar, né, do povo hebreu? Então, assim, enquanto os escribas garantiam a memória registrada ali, os profetas garantiam a memória viva. Os escribas olhavam para o texto e os profetas olhavam para o tempo presente. Os escribas preservavam e os profetas confrontavam, né? Então, a educação de Israel começa a se tornar mais complexa, mas o foco seguia sendo formar pessoas capazes de viver em qualquer contexto, mas no centro da vontade de Deus. Isso aí. Agora, pode passar também, que eu já vou adiante aqui. Agora a gente chega no exílio e pós-exílio, né, que é o nascimento do livro, do registro. Então, aqui é um dos momentos mais críticos de Israel. Vocês estão entendendo como que a educação responde ao tempo? Eu quero que vocês gravem isso, porque mais para frente a gente vai ver como a nossa educação pode estar respondendo a esse tempo que a gente vive, tá? Então, aqui é um momento crítico, exílio babilônico, Jerusalém é destruída, o templo é derrubado, o povo é levado para a Babilônia, cativo. Então, tudo aquilo que estruturava a vida religiosa e pedagógica, né, não tem mais. E aí surge o inevitável. Como é que a gente continua sendo povo de Deus sem terra, sem templo, sem culto? Parecia que era o fim. Mas nós agora sabemos que era um recomeço, né? Tudo que foi perdido,
não estava ali mais, foi tudo perdido, mas havia a palavra. E nesse contexto, a educação deu um salto gigante. Pode pular mais um. Nesse contexto, a educação deu um grande salto. Sem templo, o povo começa a se reorganizar em torno das escrituras. O povo começa a se organizar em torno da escritura. Mais ou menos o que a gente vê hoje, né? O que a gente tenta fazer hoje, certo? A fé que estava fortemente ligada a um espaço, a um ritual, enfim, ela passa a se sustentar na leitura, na escrita, na interpretação. Então, provavelmente, nesse período, as sinagogas começaram a se consolidar, e a sinagoga não era só um espaço de oração, ela era, sobretudo, um espaço de educação, de formação. Então, ali, na sinagoga, o texto é lido, é explicado e é aplicado à vida. Aí a gente tem Esdras, né, uma figura importante, ele não apenas lê a lei, ele interpreta a lei diante do povo, traduz, explica, faz isso ser compreensível e é revolucionário. A educação deixa de depender da tradição oral familiar e se envolve agora numa mediação interpretativa do texto. Então não é a substituição do ritual pelo texto. O que a gente percebe é uma reorganização. O texto passa a sustentar aquilo que o templo já não podia mais garantir, porque não tinha templo. Então, o escriba se torna o guardião da memória escrita. Ele não só copia, mas ele preserva, organiza, interpreta. E se antes a memória era narrada, ela agora passa a ser registrada. Tá bom? Vou adiante aqui. Eu não estava nem marcando a hora, vocês me avisem aí. Coloca o microfone na mão da professora, do pastor. Vocês esquecem, viu? Pode dormir mesmo, quem estiver muito cansado. Estou brincando, eu vou rapidinho aqui, prometo. Agora a gente vai para o período intertestamentário, pode passar mais esse. Então, entre o final do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus, a educação passa a ser sistema. Aí a gente encontra algo organizado. O que antes era só uma vivência, agora se organiza em níveis, né? Enquanto o mundo grego desenvolvia uma educação voltada para a filosofia, retórica, o corpo, o povo judeu se consolidou ao redor de um eixo muito firme e claro, que era a Torá. Então, a educação passou de ser responsabilidade da família, passa a ser responsabilidade da comunidade. Então, a partir dali, olha para vocês verem, naquele tempo, a organização já era, a educação já era algo que é de responsabilidade coletiva, tá? Então, ali eu coloquei a organização em 3 áreas, né? A educação doméstica, que não terminou, não acabou. Não é a gente simplesmente pega a criança e fala assim, vai aprender na escola. Eles continuavam com a responsabilidade em casa, tá? Só para vocês entenderam, né? Então, a educação em casa, uma parte na escola. Tá? Então, tinha educação doméstica, o modelo que era mais antigo continuou existindo. A formação continua nascendo no lar, não deixa de ser obsoleto, mas ali é central ainda. E tem também Bet Hassefer, a casa do livro, voltado para crianças. As crianças aprendiam a ler lendo o quê? Lendo a Torá, memorizando. A memorização é fundamental para o povo de Israel. O texto é repetido até ser incorporado. E um nível acima ali, na casa de estudo, Bet HaMidrash, que é para aqueles que avançam, né? Então, a interpretação, o debate, né? A argumentação, raciocínio lógico, você pegar aquele texto, trabalhar ele. Então, não adiantava só saber o texto, agora era importante saber o que o texto significa. Ok? Então, a educação judaica, ela não abandona a memória, ela vai aprofundando. Tá bom? Pode passar mais esse slide aí, eu estou no 9 aqui. E eu vou falar bem rapidinho, porque a gente já sabe bastante como que era nos dias de Jesus, né? No tempo de Jesus, a alfabetização em Israel era muito alta. As crianças, quase todas, sabiam ler. Era muito difícil um judeu ser analfabeto naquele tempo. Quase todo menino, Nazaré, Cafarnaum, todo mundo sabia ler a Torá. Aprendia a ler lendo a Torá, certo? Então, o topo da pirâmide era ser um discípulo. Quando era jovem, o menino que era muito espertinho ali na escola, ele era convidado a ser um discípulo, né? Ele era convidado para um discipulado.
ou então ele mesmo voluntariamente procurava um rabino e falava, eu quero aprender com você. Mas, na verdade, ele não dizia que queria aprender com ele. Eu queria ser como você. Era a frase que eles diziam. Eu quero ser como você. Né? Então, Jesus usa esse sistema de discipulado, só que ele faz um negócio muito diferente, que vocês sabem. Ele usou o mesmo sistema, mas, em vez de escolher os melhores alunos, como faziam os rabinos, Jesus vai até os barcos de pesca. Vocês sabem muito bem como ele escolheu os discípulos dele ali, né? Então, Jesus escolheu aquele que o sistema escolar comum tinha descartado. Não tinha passado o nível superior ao Bet Midrash, né? E o método de Jesus, usando parábolas, ele continua usando a mesma metodologia de narrar, só que ele traz as histórias para perto das pessoas. Enfim, eu vou pular essa parte aqui do Talmud. Eu vou só fazer uma conclusão aqui para a gente entrar nos dias atuais, tá bom? Então, a educação hebraica começa com os pais, atravessa crises como exílio, se reorganiza em torno das escrituras, ganha estrutura nas sinagogas, encontra em Jesus uma forma viva e transformadora de ensino, certo? E nos dias atuais? Como é que está? Essa trajetória mostra para a gente a importância da educação no fortalecimento da identidade, do senso de pertencimento. E fica claro o que eu falei no começo, a educação responde a um tempo. Então, eu vou falar um pouquinho do tempo que nós estamos vivendo. Deixa eu ver onde que nós estamos aqui. Exato, pode deixar aí um pouquinho. Para entender a forma como a educação está respondendo aos dias atuais, eu trouxe esse conceito com esse nome alemão, o Zeitgeist. Em cada época da educação hebraica, havia um Zeitgeist. A gente trabalha com isso implicitamente, né? Mas agora, eu vou trazer bem claramente para vocês esse conceito para fazer um link com a educação e com a espiritualidade dos dias atuais. O que é esse Zeitgeist? O Zeitgeist literalmente significa o espírito do tempo, o caráter do tempo. Essa coisa que nos une, que une a todos. A gente gosta muito de fazer uma divisão, assim, eu não sei nem mais como que fala, as gerações. Geração Y, geração Z, geração não sei o quê, os baby boomer. Esse Zeitgeist, ele está em todos nós. O autor que eu uso para poder estruturar essa palestra, Philip Rieff, ele fala que esse novo homem está vibrando dentro de todos nós. Na hora que o louvor estava tocando aqui, quem está mais perto da caixa sente o grave vibrando, né? É isso, está em todos nós, vocês vão entender do que eu estou falando. Esse é o espírito do tempo, esse é o Zeitgeist. É um conjunto de ideias, de valores, de crenças, de sensibilidades que vão moldando a época que a gente vive. Não é algo que a gente vê, né, claramente, não é uma decisão que alguém toma, mas ela está em todo lugar. A forma como pensamos, nas coisas que valorizamos, no que a gente considera certo, no que a gente considera errado, naquilo que a gente se sente culpado ou não. Hoje em dia tem muita coisa que a gente deveria se sentir culpado por aquilo, mas a sociedade fala, tá tranquilo, tem gente pior, né? Então, esse tipo de coisa atravessa gerações. O espírito do tempo, o caráter do tempo, não se restringe só a uma geração. Tá? Ele está vibrando em todos nós. E a gente tem mudado, a gente tem visto a mudança muito clara, né? A gente tem notado essa mudança de forma bem intensa. Então, olha só, quem aí é jovem há muito tempo como eu, você tinha antigamente um compromisso muito sério. Se alguém te contratasse, ainda que não assinasse a sua carteira com os horários, você estaria lá. Se você falasse, eu vou pagar, você pagava, né? Hoje em dia, a gente precisa de contrato para tudo. Então, muita coisa que era compromisso, a gente tinha foco no compromisso, na palavra, no dever, foco em cumprir com excelência, né? A gente agora sente resistência de ter um compromisso muito forte. É só a gente ver o índice de casamentos caindo, ninguém quer casar, ninguém quer compromisso, ninguém quer ter nem um passarinho para dar água, né? Nem um gatinho para poder dar ração. Então, a gente está com medo do compromisso.
Definir esse Zeitgeist não é muito simples, mas o cristão, agora eu falo para você, é chamado para discernir o espírito do seu tempo e não se conformar com ele. Para isso, a gente precisa entender o tempo que a gente está vivendo. Você precisa entender um pouquinho do Zeitgeist. Passa o próximo slide, que eu coloquei um verso. Romanos 12, 2. Certo? Olha lá, ó. Não se conforme, vou ler o de lá que está melhor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, a gente precisa entender isso. A gente precisa saber o que é a vontade de Deus e o que é o ovinho do cuco que colocaram no nosso coração, que a gente vai chocar ele vai brotar e a gente vai ficar querendo coisas que a gente que nem é nossa, a gente nem queria aquilo. Às vezes a mídia, às vezes é o filhotinho do Zeitgeist, né? Então, Jesus no deserto, ele combateu as tentações do Zeitgeist, como está escrito. E ele usava essa expressão, está escrito. Ele nos deu a receita para confrontar. A gente precisa confrontar o espírito do tempo com a referência maior. Próximo slide. Eu vou agora, para quem estuda, está em faculdade, ou para quem gosta de procurar os autores que a gente faz as palestras aqui. Da onde você está tirando essas ideias, professora? Não estou tirando da minha cabeça. Eu vou trazer aqui os autores que eu uso normalmente, tá? Vou falar de 2 autores aqui, Gilles Lipovetsky, Charles Taylor, que vou falar bem rapidinho, porque agora a gente já está na reta final, mas quem se interessar já pode buscar, tá? Para entender melhor essa mudança e a gente pensar no processo de subjetivação que é o Taylor que traz, para ele, o centro da vida cada vez mais está sendo deslocado para o indivíduo. Quem sou eu? Qual é a minha história? O que faz sentido? Se eu perguntar quem é você, você vai me contar uma historinha, né? Ah, menino, sabe o que é? Eu vim lá do interior de São Paulo e não sei o quê. E aí eu fui fazer, sei lá, me casei com uma mulher lá do sul. E aí você vai contar uma história. Essa subjetivação, as pessoas estão tendo dificuldade de integrar a sua história com uma história maior. Então, a história é a tua. Você é o protagonista. Já ouviram as piadinhas aí, a síndrome do protagonista, né? Então, a nossa história é muito importante. E a gente não consegue conectar ela numa história maior. Isso não é neutro, é um sistema, inclusive econômico. Está tudo organizado ao redor da centralidade do sujeito. Vou contar só um exemplo para vocês. Eu me lembro quando eu era criança e eu assistia Fantásticos, Trapalhões, essas coisas. Entre um programa e outro, passava propagandas, né? Vocês vão lembrar. Eu ouvia a musiquinha, eu corria para assistir a propaganda. Não adianta bater que eu não deixo você entrar. Era propaganda de quê? Das Pernambucanas. Vendia cobertor, roupa de cama, toalha. Eu era uma criança, eu assistia essa propaganda. Minha avó comprava na Pernambucanas, minha mãe comprava, mas aquela propaganda ali era para a família. Não existia uma propaganda exatamente para mim, mas agora tem. Você abre qualquer site, não sei quem estava ouvindo você conversar lá no seu celular, mas que sabe que você está procurando um tênis, você está procurando um carro. É assim ou não é? A gente tem propagandas próprias para você. Isso é fruto do algoritmo. Sabe por quê? Porque é assim. A gente está no centro. É o centro. Nós somos o centro da história. Entende? Essa é a subjetivação do Charles Taylor. Então, o algoritmo, ele olha para você, o que você pesquisa, o que você joga lá, e te dá uma propagandinha para você. Você nunca ia ouvir a propaganda das Pernambucanas, se você, naquele tempo, né? Hoje não vai tocar no YouTube, você não está procurando cobertor. Certo? Outro autor é o Lipovetsky, e ele usa uma expressão muito interessante, que é o narciso acorrentado. O sujeito, ele é livre para escolher tudo. Hoje, então, a gente está livre para assistir o que quiser, para ver o que quiser. Antigamente era uma TV, todo mundo tinha que ver a mesma coisa. Hoje, cada um no seu celular, cada um no seu TikTok, no seu YouTube, no seu... Cada um, você pode escolher o que você quiser. Né? Se você quiser viajar, você pode parcelar de 24 vezes. Hoje a gente tem liberdade de escolha. Antigamente era mais difícil. No meu tempo de criança, minha mãe só tinha uma opção na vida dela, que era acordar 6 horas e trabalhar
6 ela voltava, eu tinha que ter feito comidinha, dado para os irmãos. Era isso a vida, né? Mas hoje a gente pode tudo. A gente pode abandonar a vida que a gente está agora e virar um mochileiro aí, sei lá, fazer o que quiser. Só que existe uma prisão para nós, que é o narciso acorrentado. A gente está aprisionado pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. E a gente tem e essa prisão ela é construída no coletivo. Vou explicar para vocês. Esse narciso, né? Ele aparentemente é livre, autônomo, dono de si, mas lá no fundo ele está acorrentado pela dependência da aprovação do outro, da validação do sistema. Poxa, mas todo mundo tem um Corolla, por que eu não tenho um Corolla? Eu não tenho mesmo, eu tenho um HB20. Bonitinha, novinha. Mas é assim, eu não tenho. E a gente entra nessa paranoia. Todo mundo já comprou. A gente tem, os nossos amigos, né, a maioria deles ali, compraram lotes no mesmo lugar. E me deu um ciricutico uma vez. Eu fiquei pensando, poxa, não tem um lote ali, né? Não vou. Na verdade, não tem nenhum, tá, gente? Mas nesse lugar específico, eu falei, poxa, eu não tenho lote. Vocês entendem como que a gente passa a querer o que os outros estão querendo? Porque a gente está fora. Mas é o meu desejo. A gente está escravizado pelos nossos desejos, mas a gente precisa da aprovação do outro. Olha que paradoxo, né? Então, no fundo, a gente está acorrentado pela validação desse sistema, consequentemente, pela necessidade de visibilidade. Se eu disser a frase assim, quem não é visto não é lembrado. Olha aí, essa frase é a que gera ansiedade no pobre do narciso. Né? Seja a Narcisa ou Narciso, o narciso contemporâneo é livre para escolher tudo o que ele quiser, mas ele não consegue se livrar de si mesmo, das necessidades que plantaram no coração dele, das suas carências, dos seus traumas, dos seus desejos. Certo? Então, o narciso olhou tanto para dentro de si mesmo, ele conhece tão bem as suas necessidades, e ele vive buscando realização. Mas para isso ele precisa da validação externa. Eu só vou para tal lugar porque fulano foi também. Eu nem queria conhecer essa tal de Torre Eiffel, mas todo mundo vai para Paris. Eu tenho que ir lá, ué. Aí você chega lá, você fala, isso é para a Bíblia. No Éden, a serpente não propôs para o ser humano, parem de adorar a Deus e adorem a mim. Foi isso que ele falou? A serpente fez a seguinte proposta, parem de adorar a Deus e adorem a vocês mesmos. Vocês serão como Deus. Então, eu ia contar aqui a história do Narciso, mas vocês sabem a história do Narciso, que ele se apaixonou por ele mesmo, e daí ele pulou no rio, morreu. Uns falam que ele morreu de fome, outros falam que ele morreu afogado. Mas uma coisa muito interessante, quando o Narciso era pequenininho, na historinha, né, da mitologia, ele foi até o oráculo, que era a instância religiosa deles, e o oráculo falou assim, olha, se o Narciso não conhecer a própria beleza, porque ele era muito bonito desde o bebê, se ele não conhecer a própria beleza, ele vai viver muito bem. Mas se um dia ele entender o quão belo ele é, e foi aí que deu o que deu. Porque ele falou o seguinte, o que é o oráculo? Uma instância milenar religiosa que rege o meu povo? Ele é muito opressor. Eu preciso de novas formas de lidar com isso. E a gente às vezes escuta isso, né? Mas também a tradição, a Bíblia. Gente, a gente precisa de novas formas para lidar com essas coisas, não é? Então, o Narciso na história resolveu encontrar uma forma nova de lidar com o oráculo e se apaixonou por si mesmo. Olha que curioso, né? Outro autor, e aí agora pode pular. Eu já falei 2 aqui, Taylor Lipovetsky. Eu vou apresentar para vocês, esse daí, ele usa uma linguagem muito boa, é um psiquiatra, e ele pesquisou pessoas na periferia de Londres e nos presídios, tá? Eu ia falar outro nome de presídio, mas esse autor, o Theodore Dalrymple, ele observa uma transmutação moral muito importante e significativa. Antigamente, aquilo que era falha moral, orgulho, preguiça, luxúria, enfim, aquelas coisas que a gente antigamente dizia que isso não era legal, hoje a gente reinterpreta como um trauma,
como uma resposta violenta à sociedade opressora, terrível, formas legítimas de sofrimento, né? Então, assim, isso passaram de formas de opressão, os sintomas de trauma e essa reação que é muito radical à sociedade, isso mostra, ele é muito corajoso. Ele é assim porque ele sofreu um trauma. Ele é assim porque ele tem muito, enfim, explicações para falhas que antigamente a gente combatia. Hoje em dia a gente acolhe. Então, o indivíduo deixa de ser chamado à transformação e ele passa a ser justificado pela sua condição. Então, o problema não é mais o sujeito. Você está ótimo, do jeito que você está. Venha como está, Jesus te ama assim. E aí o evangelho para aí, né? Ninguém te conta que a transformação é necessária. E você não precisa fazer força, Cristo vai fazer isso por você, né? Mas o indivíduo deixou de ser chamado à transformação e ele passou a ser acolhido. O problema, então, não é o sujeito. O problema é o entorno. Quantos minutos eu tenho ainda? Ninguém? Tá bom, vou lá, hein? E aí que entra 5. Meu pai, então eu vou pular a engenharia social. Tem um pensamento da gente mudar o entorno, a engenharia social, para que a gente possa acolher a diversidade de pensamentos, diversidade de trauma, diversidade de dores, certo? Parece uma ideia muito bonita, sabe, gente, de acolhimento a tudo, mas ela é bem perigosa historicamente, certo? O Darrington fala também do sentimentalismo tóxico. O princípio central é simples. Ser feliz é mais importante. O sofrimento passa de deixar de fazer parte da vida e é um erro. Se dói, está errado. Se me incomoda, tem que ser abandonado. Se está difícil, vou pular. Não existe nenhuma resistência ao desconforto. Certo? Mas pensa comigo, gente. Na vida cristã, tem sofrimento ou não? Quem já perdeu o emprego por causa da fé? Quem já? Quem já deixou de tentar porque sábado não dava? Não é assim que funciona? Na vida cristã há muito sofrimento. A renúncia, a espera, a frustração. Casamento envolve muita dificuldade. Família envolve tensão. Família incomoda. Não é? A sogra, o cunhado, a sua mãe. Gente, se ficar difícil e a gente for largar tudo e pronto. E aí? O calor incomoda. Estou com calor, tá? Só isso. Se o critério absoluto for sentir-se bem, a gente não ia ter mártires que trouxeram tudo que nós temos hoje com muita facilidade. A igreja, a liberdade de andar com a Bíblia na mão. Se esses caras pensassem assim, o que ia ser da gente? Então ele vai usar um conceito, quem quiser pesquisar depois para se aprofundar, que não vai dar tempo, a sociedade terapêutica. O que me faz sentir bem? Se eu não posso passar desconforto nenhum, então eu tenho que procurar. Né? A religião, então, vai perder a centralidade e a moral tradicional começa a enfraquecer. E aí quem assume o espaço aí é o terapeuta. Né? Então a gente né, zero, não estou falando nada contra, me entenda por favor, o problema não é a psicologia de jeito nenhum, é o zeitgeist, é o centramento no sujeito, tá bom? Eu vou trazer a citação do Riff, dá para passar? Olha a frase dele, eu vou ler só o comecinho e ela vai ficar aí. O homem religioso nasceu para ser salvo, o homem psicológico nasce para ser agradado. Então a ideia é basicamente essa. Tá bom? Entenda o que eu estou falando. Estou tentando falar para vocês aqui, tá? O homem não precisa o tempo inteiro ser feliz. É isso que eu quero dizer. Você vai suportar a adversidade. É cansativo, mas tem gente que veio do interior para cá e está o dia inteiro aí, gente. Não é isso? A fé da gente faz isso. Mas o homem atual, o homem sentimentales que ele fala, né? O novo homem que está vibrando, ele não quer isso. A psicologia vai virar um novo evangelho. O Riff fala isso, tá? O antigo homem religioso queria ser salvo, mas o homem atual, ele quer ser feliz, quer ser agradado, quer ficar no fresquinho, no bonzinho, em casa, com a sua internet ultra rápida. Certo? Vou pular isso tudo aqui. Muito bem.
E como é que a gente educa esse novo homem? Atende, moço. Como é que a gente educa o novo homem? Como é que a gente educa nesse zeitgeist? Como é que faz? Vocês que trabalham na escola, vocês sabem. E quem não trabalha na escola, mas tem um sobrinho, não precisa muito, gente. A gente sabe. Como é que a gente educa sem confrontar? Como que você ensina algo? O menino tem que ler um livro. Sentar e ler um livro. Ler é um trabalho. Gostoso mesmo é comer um pudim. Mas ler é um trabalho. Quando você senta e pega e vai ler, aquilo te cansa a mente. E depois que você lê, você fica com aquilo na cabeça. Gente, rapaz, olha, Vidas Secas, Graciliano Ramos, o cara é um gênio. Isso fica na tua cabeça, é um trabalho. É ou não é? Se o aluno precisa se sentir bem, aí pronto. A escola vai servir sorvete. E nós vamos ficar todo mundo no ar-condicionado conversando, fiado. Né? Se não pode haver desconforto, não tem educação. Se não pode haver frustração, como que educa? Se não pode haver tensão, como é que você educa? Ela me deu mais 5 minutos. Eu vou contar a história, então, para resistir. Obrigada, amiga. Para manter o seu aluno motivado, engajado, feliz, você tem que deixar ele jogar LOLzinho o dia inteiro. É isso, né? Então, a aprendizagem real, ela envolve desconforto. Aprender exige esforço. Entender as escrituras exige esforço. Nós temos facilitadores, pessoas incríveis na internet, na igreja, que facilitam o seu aprendizado, mas você tem que abrir a sua Bíblia e ler você, e entender você. Então, o critério passa a ser o bem-estar. Aí a gente corre um risco enorme com a educação, certo? E existe aí um contraste gigante com a formação hebraica, que eu não vou falar porque não vai dar tempo, mas vocês já entenderam aí, né? Não preciso ficar falando o tempo todo. O negócio é que quando a memória enfraquece, a identidade se dissolve. A educação hebraica formava pessoas que se lembram, que rememoram, lembram quem Deus é, lembram o que Ele fez, e elas lembram quem são justamente por saber quem Deus é e o que Ele fez. Certo? Vou pular um montão de coisa, eu ia falar aqui mais uns slides, não sei o que tal. Já que eu falei de resistência, eu vou contar uma história para vocês. Eu mandei uma imagem, não sei se eu consegui chegar. Se não, tudo bem. Depois vocês podem jogar na internet, confia em mim que é verdade. Chegou? Não? Vamos ver. Eu vou contar a história rapidinho de uma mulher chamada Marie Durand. Na verdade, eu falo mulher, mas ela era uma mocinha. Ela tinha 19 anos, ela era uma huguenote protestante francesa e o seu pai havia sido preso, ficou preso 14 anos. O irmão dela também foi preso e foi enforcado no mesmo ano que seu pai foi livre. Sabe qual era o crime dessa família? Eles pregavam o evangelho, tá? E aí, a Marie Durand, uma mocinha muito bonita, estava presa na Torre de Constance. E ela ficou presa lá com outras mulheres. E todos os dias chegavam para ela e falavam assim: Marie, renuncie à sua fé. Se você renunciar à sua fé, você está livre. Vai viver sua vida de jovem adulta aí, arrumar um marido, casar, sei lá, ou não. Vai viver. Bastava dizer a frase certa. Diga o que a gente quer que você diga. Resista aí e tal. Não, resista não. Como é que fala? É isso. Negue a sua fé. Exatamente. E todos os dias essa oferta era feita. Vai lá, Marie. Negue a sua fé. Pode ir embora. Ela falava de jeito nenhum. E aí eu falei resista porque ela falou, eu resisto. Toda vez que a proposta vinha para ela, fala, negue a sua fé, você vai embora, você está livre. Seu irmão já morreu enforcado, seu pai está velho. Vai embora. Ela falava, eu resisto, eu vou ficar presa aqui. E ela resistia. E ela não apenas resistiu, a imagem não chegou, mas se você procurar o nome dela, Marie Durand, ela escreveu lá na Torre de Constance, se você botar no Google, tiver aí, ela escreveu assim, resistir na pedra. Está lá na Torre de Constance até hoje. E essa mulher, a Marie Durand, agora sim ela já é uma mulher, ela ficou presa por 38 anos. E quando ela foi liberta, ela viveu apenas 8 anos livres. Ela resistiu ao zeitgeist? Sim ou não? Ela resistiu ao zeitgeist do tempo dela. E ela deixou isso registrado na pedra.
E eu vim trazer para você essa mensagem. Resista. Esse desconforto de aprender é muito importante. Então, educar hoje em dia e aprender hoje em dia não é fácil. Mas que o Senhor te dê sabedoria e que você, como Marie Durand, resista bravamente aos zeitgeist do seu tempo. Olha lá. Isso aqui é uma foto lá da Torre de Constance. Está escrito resistir. Então, eu deixo a imagem com vocês aí para que ela possa inspirar cada um. Muito obrigada.